Opa, como vocês estão? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Aidarzinho. Pra quem já me conhece também, sou o Aidarzinho. Mas quem me conhece sabe que eu faço lives na Twitch. E quem me conhece também sabe que eu torço pro Corinthians e que eu dei uma sumida agora nesse finalzinho barra começo de ano pra cá. Voltei efetivamente a fazer lives agora em março. E desde agosto do ano passado eu estava sem fazer lives. E teve alguns motivos. Mas um dos motivos no começo desse ano tem a ver com esse escudinho aqui. Escudinho não, escudaço. Perdão. E, bom, hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho do que aconteceu nesse meu começo de ano e por que nessa fase eu não estava fazendo lives. Bora lá? Dia 1º de fevereiro de 2026. O dia que o Coringão foi campeão da Supercopa Rei em cima do Flamengo por 2-0. O jogo aconteceu lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha. E, bom, eu fui. Basicamente é isso. Pronto, acabou o vídeo, pode se fechar. Acabou, era esse meu motivo. Obrigado pelo follow. Tá bom, então, eu vou fazer um vídeo pra vocês. Eu faço o vídeo completo pra vocês. Vou fazer. Prometo. E bom, eu vim contar como foi essa história, até porque eu já sabia que eu queria postar um vídeo sobre isso pra vocês e mostrar um videozinho um pouco fora disso, um pouco fora da gameplay, um pouco fora do que vocês estão acostumados. E eu gravei algumas coisinhas lá e eu vim aqui trazer pra vocês. Todo mundo já sabe que o jogo foi dia 1, todo mundo já sabe o resultado, todo mundo sabe o que aconteceu, mas eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Isso começou pra mim muito antes do dia 1. Mais especificamente, entre o dia 20 e 25 de janeiro, que foi, se não me engano, o dia que abriu a pré-venda dos ingressos. Eu e meu irmão, como quem não quer nada, acordamos naquele dia normalmente e entramos no site pra pegar a fila do ingresso. A gente mora em São Paulo. Pra quem não sabe, de São Paulo pra Brasília são 12 horas de viagem mais ou menos. Mas mesmo assim a gente pegou os ingressos, pegou o nosso computador, ligou pra ver se a gente conseguia pegar esses ingressos. E bom, quem já pegou uma fila de ingressos pra show, jogo, essas coisas, sabe que não é muito fácil, que acaba bem rápido. E a gente não conseguiu, obviamente. Fica meio triste, fica meio decepcionado, mas tudo bem. Acontece, a gente também não tinha nenhum plano pra ir pra Brasília, a gente só tinha a vontade de ir. Até que passa, eu acho que 5 minutos de que a venda de ingresso foi fechada, assim, pra gente. Meu primo manda mensagem: Matheus, Léo, vocês querem ir pra Brasília? Eu consegui 2 ingressos a mais. Do nada. E na hora aí meu irmão a gente falou que queria ir e falou: nossa, vamos demais, vamos demais. Como a gente vai? A gente ainda não sabia. Quando a gente vai? A gente ainda não sabia. Onde a gente ia ficar? A gente ainda não sabia. Mas a gente tinha os ingressos à mão. E isso já era suficiente pra gente querer muito ir. Daí em diante, eu, como o Corinthians tinha sido campeão da Copa do Brasil, já tinha prometido que ia pintar meu cabelo de preto e branco. Até um tempo atrás, quem tava acompanhando as lives sabe que eu tava com o cabelo metade preto, metade branco, por conta do Coringão. E sabe também que, além de eu estar com meu cabelo preto e branco, eu tava falando bastante que eu ia lançar um vídeo especial pra vocês. O vídeo está aqui. E então está explicado essas duas coisas que vocês me perguntavam bastante. Aí, beleza. Meu primo conseguiu ingresso, os amigos do meu primo conseguiu ingresso, eu e meu irmão estamos com ingresso. Como vamos? Meu primo conversou com um amigo aqui, outro amigo aqui que também ia, e decidimos pegar um carro, juntar 5 pessoas dentro do carro e mandar a marcha pra Brasília. Com 5 pessoas, a gente conseguiu dividir um Airbnb. Na verdade, era um hotel. E, bom, quanto mais pessoas, mais barato ficava. Então a gente se arrumou, se organizou e fomos lá. E só teve um pequeno problema. Uma semana antes do jogo, uma semana antes do dia 1, eu fiquei muito mal da garganta.
Muito mal. Uma semana não, pra ser mais específico, uns 3 dias antes. Eu fiquei muito mal da garganta. Muito mal da garganta. Eu não conseguia falar direito. Tava doendo muito minha garganta. Eu não conseguia engolir. Tava complicada a situação. Então, eu basicamente, depois de pintar meu cabelo, depois de me arrumar minhas malas, depois de entrar no carro, decidi que ia ficar em silêncio profundo o máximo que eu pudesse pra poder aproveitar a viagem e poder chegar no jogo e gritar pra caramba. Comprei um Propolizinho, comprei um Strepsils, tomava Strepsils, espirrava próprios, tomava Strepsils, espirrava próprios. Eu tinha até olhado na embalagem, eu vi que eu acho que era 5 espirradas por dia, uma coisa assim que podia fazer. Eu espirrava umas 200 vezes por dia. Era 5 espirradas de 5 em 5 minutos pra ver se saía logo da minha garganta. Mas assim fomos. Eu de cabelo pintado, meu irmão, os amigos do meu primo e meu primo entramos no carro e fomos. E aí, graças a Deus, a mulher do meu primo fez uns lanchinhos sensacionais. E depois de a gente buscar todo mundo, entrar no carro, a gente decidiu fazer a nossa primeira parada. Primeira paradinha pra ir no banheiro, que a viagem vai ser longa ainda. Vambora. Cara, aquele lanche que eu tava comendo tava muito gostoso. E logo depois da primeira parada, já começavam a esboçar-se sinais de cansaço. Porque, esqueci de falar, a gente saiu daqui umas 8 horas da noite, porque com 12 horas de viagem, nossa ideia era chegar entre. A gente saiu umas 9, perdão. Chegar por volta de umas 9 horas, 10 horas, pra poder chegar no hotel, descansar um pouco e, depois que a gente descansasse um pouco, ir pro jogo mais tranquilo. Pegamos estrada, o pessoal já tava começando a dar aquele esboço de cansaço. E depois da primeira parada, parece que esse esboço de cansaço ficou um pouco maior. Mas o tempo foi passando, a gente foi resenhando, eu em silêncio, na maior parte do tempo, porque eu não podia falar muito. Mas a gente foi resenhando e esse sono foi passando. Até a gente chegar na segunda parada. Nossa. Segunda parada agora. Frango assado. Segunda paradinha. Segunda ida ao banheiro. 6 horinhas restantes ainda. Nossa, olha esse banheiro aqui. Nossa, só a ventaninha. Pega escondido. A pá de caminhão parada, ó. Depois que chegou na segunda parada, particularmente da minha parte, eu fiquei bem cansado. Bem cansado mesmo, bem cansado mesmo. E eu até me lembro que, como eu tava com a garganta meio ruim, e a gente tava organizando os assentos, eu comecei a viagem indo no meio. Nessa primeira e segunda parada eu estava no meio. Só que da segunda parada eu desci e fui pra ponta, porque eu falei, meu, eu tô meio zoado, eu vou encostar a cabeça que eu vou deitar um pouquinho. E aí, feito e dito. Dito e feito, na verdade. Eu peguei, deitei, encostei a cabeça assim na lateral do carro. Apaguei até a terceira parada, porque tava complicada a situação. Tava realmente complicada a situação, eu tava muito sonolento. E a minha garganta não ajudava muito, eu não podia falar. E quando eu dormia, eu não sentia dor. Quando eu dormia, eu não falava. Então, era o melhor dos mundos pra mim. E aí eu fui descansando, fui, sabe, naquela calmaria, naquele sono. Aquele sono de viagem, sabe? Que a gente acorda com o pessoal falando, acorda com uma lombada, acorda com esse tipo de coisa. Peguei no sono até a gente chegar na terceira parada. Nossa. Terceira parada aqui. Eu tava tirando um cochilo. Ai, vambora. Tamo quase. Ah, já copiaram o sabor? De uma giraia. Oh, cara, Estamos em Goiás. Talvez a última parada de todas. Veremos. Olha que bonitinho.
Bom, da terceira parada em diante, eu não dormi mais. O meu primo e meu irmão, eles dormiram, porque eles estavam bem cansados. E aí eu já tava um pouquinho melhor do meu sono, a minha dor já tava bem mais controlada. E daí eu fui acordado, fiquei tranquilo, fiquei com o pessoal lá conversando no carro, ouvindo umas musiquinhas. E enquanto a gente tava andando, chegando próximo de Brasília, eu acho que, se eu não me engano, no vídeo eu vou falar aqui, mas eu acho que a gente tava em Goiás. A gente decidiu fazer a nossa quarta e última parada. Quarta paradinha, ó. Mais um posto de gasolina pra abastecer. Cada vez mais nós tá no meio do nada. Mas tá bom, pô. Já já nós chega. É isso. Vai Corinthians. Olha o lugar aqui. Que paz. Bom, vambora. E eu achei muito legal nessas paradas que, principalmente nessa quarta, que quanto mais longe, se vocês forem voltando no vídeo percebendo, quanto mais perto de Brasília a gente vai chegando, mais distante de tudo a parada era. Eu lembro que a partir daí, da parada 4, até a gente chegar em Brasília, a gente mal tinha sinal e mal tinha carros na estrada essa hora. Até a gente encontrar as caravanas do Corinthians. Que, presta atenção, olha como tava a situação. Isso era só uma parcela das caravanas. Mano, os caras caçando gente com camisa do Flamengo nos carros, cara. Da hora. Nossa, isso aí na hora que chegar no estádio vai ser louco, hein? Tá doido, mano. Só que o bagulho é assim, tá acumulando, mano. Tá. Ah, todo mundo conversando com a polícia. Então na verdade a escolta não era naquele ponto que nós achamos. E agora... Depois de muito tempo, depois de muita canseira, depois de muita estrada, chegamos em Brasília. E quando a gente chegou em Brasília, o clima era totalmente hostil para a torcida do Flamengo. Cara, onde a gente ia, onde a gente pisava, qualquer lugar que a gente andava, era Vai Corinthians. O hotel que a gente estava era Vai Corinthians. A mulher que serviu café pra gente quando a gente chegou gritou Vai Corinthians. Quando a gente foi estacionar o carro, o cara que tava lá na garagem, ele falou Vai Corinthians. E todo lugar era Vai Corinthians. Assim, pelo que eu entendi, a cidade estava meio que dividida, uma parte mais com os flamenguistas e outra parte mais com os corintianos. Mas da onde a gente estava, principalmente da região Corinthians, cara, era muito Corinthians. Era muito Corinthians. Assim, em todo lugar era Corinthians. Todo lugar era Corinthians. Mas bom, olha aí como tava quando a gente chegou no hotel. Olha o climazinho aqui de Brasília. Olha o climazinho que tá de Brasília aqui já. Mal chegamos. 8 horas da manhã, o jogo é só às 4. Já tá vai Corinthians pra tudo que é canto aqui. Aí depois que a gente chegou no hotel, a gente decidiu dar uma andada pela cidade. Lá em Brasília tem uma torre, eu não sei o nome dos pontos turísticos do Brasil, mas tem uma torre. A gente não foi nos pontos principais de palácio, essas coisas. A gente foi nos outros dias, mas o importante é que é o Corinthians. Não é Brasília, é Corinthians. Então a gente deu uma passada na torre, que é uma torre principal lá que tem lá no meio. E era pertinho do Mané. Tudo que a gente fez lá foi andando a pé. Tinha uns patinetes lá, mas a gente é espada andando a pé. E a gente foi pra essa torre aí. Legal. Uma torre, né? Olha aí como tava lá. Estamos aqui agora, 10 horas. E ali, ó, lá no fundão, vai ser o palco da guerra. Vambora. E bom, quando a gente chegou dessa torre, a gente ficou um pouquinho lá no hotel. Depois a gente saiu, deu uma volta em Brasília pra dar uma esticada nas pernas, muito tempo andar. Fomos pra essa torre, voltamos. E a gente decidiu, dentro do próprio hotel, tomar um banho. Só que teve um pequeno problema. O check-out do nosso quarto estava previsto para ser por volta de umas 11, meio-dia, o horário que a gente estava lá. Daria tempo de a gente entrar no quarto, deixar nossas coisas, tudo bonitinho, tomar um banho.
Só que eu não lembro o que aconteceu com o pessoal que adiaram nosso check-out pra 2, 3 horas da tarde e o jogo começava às 4 e, pô, a gente queria chegar um tempo antes do jogo pra chegar legal lá, então não ia dar pra gente ficar no quarto. A gente teve, nossa, foi uma discussão do caramba lá. Bom, depois que a gente discutiu, a gente resolveu que, meu, a gente não ia conseguir acessar o quarto antes do jogo. A gente deixou nossas coisas tudo lá no carro e conversando com o pessoal do hotel lá e eles liberaram o banheiro lá pra gente tomar banho e vamos tomar um banhozinho antes do jogo, porque 12 horas de viagem é um banho, caiu muito bem. Aí, ó. Acabei de tomar um banhozinho. Rapaziada, já vai começar a se movimentar pro estádio. Já tá começando a ficar mais quieta essa região aqui. Já tá indo pra perto dos estádios. Só me trocar e já era. Vai, Corinthians! E aí, tomamos um banho, tava todo mundo de boa, sentamos um pouquinho numa padariazinha lá, eu deixei meu celular carregando, e aí foi só esperar até o jogo começar. E quando foi por volta o jogo começava às 4, se não me engano, quando foi por volta umas 3 horas, a gente já saiu, não, acho que era umas 2h50, 3 horas, nem lembro. A gente já saiu em direção ao Mané. E eu gravei um pouquinho da gente chegando lá no Mané, eu gravei um takezinho da gente chegando lá, então aí ó, como é, a gente chegando lá, que bagulhozinho legal. Eu fiz e já era, tio. Eu não vou entrar não vou lembrar. Mas a conta lembra. Bom, depois que a gente chegou lá, a gente percebeu um negócio muito legal, que, pô, óbvio que ia acontecer, mas teve uma área que começou a divisão das torcidas, né? Então é o que eu falei, as torcidas estavam muito juntas, espalhadas na cidade, aí teve uma área que começou a dividir, os corintianos para um lado e os flamenguistas pro outro, e foi, caramba, isso. Eu até gravei um pouquinho, olha que maneiro que tava aí a situação. Aqui é a divisão, ó. Pra lá vai o Flamengo, pra cá Coringão. Vambora! Hoje vai ser nós. Nós e depois nós de novo. Vai, Corinthians. E aí a gente chegou no Mané. Cara, só um detalhe antes. Eu queria mostrar, eu gravei um trechinho. Eu acho que, pô, isso foi bizarro. Olha esse trecho. Isso foi quando a torcida organizada do Corinthians chegou em Brasília. Olha a situação dos caras. Olha a vontade que a gente tava de ganhar aquele jogo. Era essa atmosfera que a gente tava, tá ligado? Lá em Brasília era só isso. Lá em Brasília, o Corinthians, por mais que tivesse passado por dificuldades anos anteriores, por mais que não tivesse no seu momento, assim, de maior glória, tava todo mundo nesse espírito, assim. Espírito que a gente ia ganhar e não tinha outra opção de voltar de Brasília sem a vitória, tá ligado? Então olha isso. Agora eu vou deixar com vocês, eu vou mostrar aí na tela um pouquinho dos takes que eu fiz chegando, pisando na arena até o final do jogo. Óbvio que eu gravei de um canto da sala com do canto do estádio, com esse meu celular aqui, ó, que não é a melhor câmera profissional do mundo, mas eu vou deixar escrito assim um textinho na tela mostrando pra vocês o que era cada coisa que tava acontecendo lá na tela pra vocês entenderem. E então fica aí com os takezinhos durante o jogo. E até o apito final. Que, pô, bom, já aconteceu, né? Então você já sabe como foi o resultado. Mas foi louco pra cacete. Vou tomar um pau de bancada hoje, parceiro. Todo poderoso demais.
Aí a gente saiu do jogo. Esses são alguns trechinhos que eu gravei da gente saindo de lá, da arena, pra vocês verem como tava a atmosfera, tá ligado? Tanto nossa, do lado corintiano, como o ao redor da cidade. A cidade estava tomada por corintianos. Bom, olha esses trechos aqui que eu gravei e olha como tava a cidade, pra vocês não acharem que é só minha palavra. Saindo agora, rapaziada. Vambora, vai Corinthians. Eu também tô. Mano, que dó dos caras que é de Brasília, hein, mano. Porque hoje Brasília é dos de preto. Não tem jeito. Pra onde eu olho, a rapaziada tá chegando forte. Hoje acabou aqui, filho. Acabou. Deixando o nosso playground agora. Vambora. Invasão, invasão. Noite de Brasília. Do jeito certo, né? Do jeito certo. Bom, dado o fato de que a cidade era totalmente um mar de corintianos, e sim, com todo respeito do mundo, cara, que torcida. Não existe uma torcida mais foda que a do Corinthians. E não é de hoje que você, corintiano, sabe disso. Só que vai ter alguém que vai chegar nesse vídeo aqui, principalmente porque eu faço muito de games e não entende muito de futebol. Alguém vai chegar aqui que não entende do assunto e não vai entender o que é a torcida do Corinthians. Mas assim, eu nunca vi uma torcida tão apaixonada em nada na minha vida. Nada na minha vida. Não existe torcida mais foda que a torcida do Corinthians. Sabe, torcer pro Corinthians não é uma escolha, é um estado de espírito. Você não escolhe torcer pro Corinthians, você não vira corintiano, você não escolhe, agora esse time é o que eu quero. Não, você só nasce, e quando você nasce corintiano, seja por conta de um pai, de um avô, de um tio, e todo mundo sabe que é assim mais ou menos começa a história, você vai ser corintiano pra sempre. E não tem o que fazer. Minhas tias, minhas primas, meus tios, meus primos, todos são corintianos, e todos eles são corintianos, mesmo os que assistem menos futebol. Quando tem um jogo e a gente tá lá assistindo, dá aquela ruidinha na unha, dá aquele nervoso, tá ligado? Dá aquele, meu Deus, quando tem que ganhar. E bom, você que é corintiano sabe disso. E até aí tudo bem, todo torcedor é louco, mas os caras do outro lado fizeram uma coisa que não se pode fazer, que é achar que o jogo tava ganho. A gente tava andando por lá, chegamos no centrinho que tinha ali umas barraquinhas, e uns colegas corintianos acharam umas faixas de tricampeão do Flamengo. Só que o Flamengo não ganhou. Então o que os flamenguistas fizeram? Largaram as faixas ali. Puta erro. A gente suou o pessoal com aquelas faixas. Só vou mostrar um pedacinho de quando eu vi as faixas e peguei elas. Mas, o pessoal pegava essas faixas, encontrava os flamenguistas na rua, dava as faixas, falava, não, é pra pôr e pra tirar foto. Vai tirar foto com a faixa de tricampeão que vocês não foram. E, foi muito engraçado. Olha aí, que bacana. Tem um flamenguista comigo, Fala aí. eu vou dar uma preta pra ele. Não acredito. Tá entrando em campo, fala aí. O que faz com isso daqui agora?
Mano, eu vou levar pra jogar fogo. Vou levar pra tacar fogo. E os caras ainda colocaram 20 e 25, mano. Corinho, não tem os caras, hein? Gastaram dinheiro e deixaram aí, né? E depois de toda essa loucura, um dia, se vocês quiserem, eu faço uma live. Ou, se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo contando como foi, não só a experiência, ou com outras experiências relacionadas ao Corinthians e ao futebol. Não sei se vocês gostam muito disso. Eu conto, trago aqui pra vocês sem problema nenhum. Depois dessa loucura, a gente acordou. Quer dizer, a gente foi descansar primeiro, depois de curtir lá a cidade. Eu nem gravei muito, porque realmente a gente tava aproveitando lá. Tava uma energia muito louca. Tava um negócio sensacional lá. E vai Corinthians pra tudo que é canto. Então, depois de todo esse tempo, a gente chegou lá no hotel. Decidimos descansar. Dormimos. E quando eu acordei, a cidadezinha tava assim, ó. Pacatinha, tranquila. Olha aí, ó. E assim, depois de ver a cidade tranquila, tudo de boa, a gente decidiu dar uma volta. Fomos para os pontos turísticos principais lá de Brasília. Pra quem não sabe, também, além de futebol e games, eu sou bem inteirado na política. Então, por mais que eu tenha essa cara de otário, essa cara de trouxa, tá ligado? Eu entendo bastante política e eu, pô, gosto, tá ligado? Não gosto a ponto de, ai meu Deus, eu sou muito culto, mas gosto a ponto de querer conhecer esses lugares, tá ligado? Eu sei que tem muita gente que vai pra Brasília e foi pra Brasília pra ver o jogo que cagou pra esse negócio. Ah, não quero nenhum lugar de política porque não entendo nada, não gosto, mas eu me interesso por história, tá ligado? Então eu decidi dar uma visitada nos lugares e isso eu nem gravei muito, nem pra trazer aqui. Como eu falei, o assunto aqui é Corinthians. E depois de toda essa viagem, toda essa jornada longa, a gente voltou. Voltamos para casa, viemos aqui, mais 12 horas de estrada, e um pensamento que não saía da nossa cabeça era: imagina se a gente perde e volta 12 horas, 5 corintianos dentro de um carro, com uma derrota. Pô, simplesmente não ia ter como, né? Ia ser um silêncio de velório tão triste. Mas a gente nem pensou isso. Na ida, não pensamos durante o jogo, não pensamos isso quando acabou o jogo. A gente pensou quando a gente tava voltando, porque a gente tinha certeza que o Corinthians ia ganhar. Olha que bagulho bizarro, né? E aí a gente voltou, tranquilinho, cheguei em casa, precisei tirar um cochilo daqueles, ó. Eu lembro que a gente chegou em casa, a gente saiu de lá por volta de umas 3 horas da tarde, chegamos em casa 3 e pouco da manhã, 4 horas. Nossa, eu dormi até umas 6 horas da tarde no dia seguinte, cara, foi um negócio pesado. E bom, eu quis trazer isso basicamente para mostrar um pouquinho dessa experiência. Não sei se vocês gostam desse estilo de vídeo, que é só eu trocando ideia com vocês e mostrando um pouco de alguma parte, de alguma coisa que eu fiz. E para quem não sabia disso por conta das lives, tá aí um lado meu que talvez vocês não conheçam, mas eu e meu irmão somos muito corintianos. A gente gosta muito desse clube e a gente, pô, teve essa experiência de ir pra Brasília que foi algo indescritível, cara. Não dá pra ver na câmera, mas me arrepiei agora. É assim, se você tem uma paixão por alguma coisa, nem que seja uma vez na vida, cara, faça uma loucura por aquilo, tá ligado? Eu falo isso porque eu, como corintiano, já fiz loucuras diversas por esse clube. Meu irmão, porra, também. E meu irmão sabe muito mais de futebol que eu, então talvez para ele tenha sido até mais legal, porque o futebol, o esporte, meu irmão entende muito mais que eu. Ele acompanha liga inglesa, liga árabe, liga não sei das quantas, liga do bairro, acompanha tudo. Eu sou mais o futebol tranquilo, vejo as maiores ligas sim, mas meu negócio é mais o Corinthians mesmo. E essa experiência foi do caramba, mano. E quis compartilhar aqui pra vocês, mano. Mas, bom, é isso, rapaziada. Quis mostrar um pouquinho de como foi essa jornada, mostrar um pouquinho de como foi essa caminhada, um pouquinho de como foi as emoções do jogo. E espero que eu tenha conseguido transmitir essa imagem pra vocês de como é essa viagem. E espero que vocês vendo esse vídeo consigam entender como é uma viagem assim, uma loucura dessa. Que foi do caramba, foi sensacional. Eu falei que foram mais de 24 horas dentro do carro. Eu faria de novo, sem problema nenhum. Não teria problema nenhum de fazer isso. E, bom, é isso. Saímos campeões. Valeu a pena aí eu ter gravado todos esses vídeos. Porque imagina eu gravo todos esses vídeos quando já perde. Eu ia ter que trazer essa jornada toda com o título chamado A Derrota do Corinthians.
Mas, né, time grande não teve indecisão, né? Time que ficou crescidinho, popular agora treme. É isso que acontece, uma pena. Mas foi do caramba a viagem. Foi divertido. Eu quis compartilhar isso com vocês. E espero que vocês tenham gostado, mano. Desse formato diferente. Bom, as lives vão continuar normais. Tudo vai continuar do mesmo jeito. Mas tá aí um novo nicho. Se vocês gostarem de futebol, gostarem das coisinhas assim, eu trago uns vídeos diferentes. Umas coisas assim. E, bom, é isso. Obrigado pra você que assistiu até aqui esse vídeo. Obrigado pra você que teve a paciência, tá ligado? De me ouvir falando por todo esse tempo. E, bom, meu primeiro vídeo nesse formato. Desculpa alguns erros, desculpa algumas coisas. Mas a gente vai melhorando, vai trabalhando pra cada vez ficar mais maneirinho. Obrigadão pra todos. Essa foi minha desculpa desse começo de ano por ter enrolado nas lives. Valeu a pena, né? É isso. Obrigado pra vocês. Um beijo pra quem quiser. Vai Corinthians.